Olá, boa tarde, minha galerinha. Desde já agradeço a Deus por mais um dia, por mais um momento que eu estou vivendo, que também se o Senhor requerer minha alma aqui, eu só vivi esse momento. Mas por que esse momento? Porque tudo é o momento que você vive. Tudo só acontece hoje e agora. Depois do acontecido, pode ter sido mais tarde, pode ter sido ontem, mas para frente nós não tem garantia de nada. Então, o momento é o momento. Se hoje Deus disser assim, eu vou requerer a sua alma, eu só vivi isso aqui. E com isso aqui eu estou feliz. Mas o que eu quero dizer com isso, galera, é que hoje eu estou um pouco triste, chateado, é, mas um dia angustiado, assim, aquela dor, aquele fracasso, aquele vazio. Porque hoje se relata um dia tradicional mundial, né? Quando nada aqui no Brasil. É mundo também. É considerado o Dia das Mães. E sem mãe não é fácil. É um pouco complicado. Porque mãe não é nem porque a pessoa quer ser. É uma história que tem que ser escrita na terra. Que no momento que a mulher era engravida, ela está grávida, ela já é a mãe. Aí não tem idade, acima dos seus 9 a 10 anos hoje, né? Que está existindo, que nunca existiu. E aí vai até seus 40, 45. Ela tem condições de ser uma mãe. Mas muitas vezes não é nem porque quer, porque tem a via de ser. Porque quantas pessoas, quantas mulheres têm a condições de ser mãe, quer ser mãe e não consegue, né? Tem delas que faz tratamento e cuida de um lado, cuida do outro e nunca conseguiu, né, gerar um filho no seu ventre. E já tem outras que tomam esses remédios, esse preservativo, né, ou faz o seu uso, né, em casa para que não engravide e num vacilo ela engravida e vem ser uma mãe. E, e quando se trata de mãe é uma responsabilidade grande. É para a eternidade. E o papel de mãe é muito forte. De mãe, falando de mãe, porque nem todos são mães, né? Está no papel, mas muitas vezes não executa os seus direitos de ser uma mãe. Eu fico imaginando agora quantas mães queria e quer, no mínimo, ter a notícia do seu filho. E esses filhos estão bem, né? E a mãe que é mãe, ela não quer nada do filho. A mãe só quer ver. Ela se alegra em ver seu filho. Gente, eu não sei aí para o sul, nem para o sudeste, nem para o centro-oeste, mas aqui no Nordeste eu me criei em Sanzala, onde tinha as famílias, né? Uma mãe cuidava de 10, 12 filhos. Mãe pobre, mãe, mas é mãe. Estou falando de mãe, mãe. Aquela mãe que dividia um ovo para seus 10 filhos. Talvez não sobrava nada para ela e nem para o marido, mas ela ficava feliz em saber que todos aqueles filhos
comeram, saciaram o seu desejo, ou seja, matou a sua fome, com aquele pouco de farinha, com aquele pouquinho de feijão, se tivesse ou não, mas ela ficava alegre, conseguia até dormir. Para vestir esses filhos não era fácil. Eu venho daí, eu venho dessa linhagem, né? E nessa linhagem também ainda me casei já com uma condições melhor, né? Já tinha uma tecnologia um pouco chegando a um conhecimento melhor, que o meu tempo de criança não foi o tempo dos meus filhos, já foi diferente. A gente já tem um direito de escolha, mas passando por elas, né? E a gente vê a luta dessa mãe para dar conta de tudo isso, dar conta de calçar, conta de vestir, e ainda levar para os médicos, uma correria quando adoecia um, não tinha médico aqui na região, tinha que arrumar um carro, ou ir de cavalo, ou seja, como fosse, mas tinha que levar aquele filho no médico. Quando existia o médico, era longe, e quando não, era nos remédios de casca de pau, e muitas das crianças morreram. Tristeza braba para uma mãe. Então, como o Dia das Mães hoje, eu queria dar o meu melhor para minha mãe e não consegui. Mas, no mínimo, eu já dei um abraço na minha mãe hoje, olhando tudo quanto ela já fez por mim e faz. Tem muitas das pessoas ricas, milionárias, porque a mãe, escute bem um pouquinho, mãe, ela é mãe de tudo e de todos. Ela é mãe de rico, ela é mãe de pobre, ela é mãe de preto, ela é mãe de preso, ela é mãe de traficante, ela é mãe de bandido, ela é mãe de tudo. Filho, nasceu, tem que ter uma mãe. E ela não recua, ela não nega de ser essa mãe. Porém, quando ela foi mãe, ela era mãe de uma criança, mas se tornou mãe 2 vezes ou 3 vezes, quando os filhos têm as suas escolhas, né? É os filhos que procuram essas escolhas para a mãe ser mãe de tudo isso que eu falei aí, né? E tem deles que estão bem na vida e seus pais, muitas vezes, sua mãe, passando necessidade, ou às vezes até já morreu, querendo ver esse filho. Esse filho nunca chegou, nunca mandou um buquê de flor, nunca veio dizer muito obrigado. Mas se você olhar para trás, meu irmão e minha irmã, você que está aí, eu sei que esse vídeo não vai muito além, porque fala de justiça, fala de verdade, né? Mas a mãe, ela se alegra. Ela tanto quando os filhos saíam que voltavam, os que voltavam, eles soltavam um foguete, né? De alegria que aquele filho chegou, ou, né? E batia aquelas palmas, ia chamar os vizinhos para se alegrar. Meu filho viajou, passou tempo por fora e voltou. Hoje, meu irmão, não é mais assim. A facilidade está aqui. Olha aqui o celular mostrando. Não é nada demais você hoje abrir aí o seu zap ou uma câmera de vídeo e dar um sim para sua mãe, uns parabéns. Ela vai ficar feliz, porque uma mãe é para todos. É para mais de 100, mas mais de 100 talvez não seja para uma mãe, né? Isso que eu quero falar para você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo. Então tem que fazer esse desabafo, mesmo assim, sem saber falar, sem saber me expressar, mas veio na mente para falar isso. E é uma pura verdade. No livro de João 8:32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se primeiro nós não amar a mãe e a pai não considerar, como é que vamos amar a Deus que nunca vimos? Não sabemos nem quem ele é. Porque Deus só vai receber lá os bons filhos. Os bons filhos. Aqueles filhos que ele tomou e escolheu. E ele requer de mim e de você as, as recordações do princípio da nossa vida. É pai e mãe.
Sem eles, nós não tivemos princípio na Terra. E a gente tem que considerar eles, amá-lo, para que meu filho venha me amar, venha me considerar. Eu também tenho que considerar meu pai e minha mãe. E aí depois nós vamos a Deus. Entendeu? Que esse é o verdadeiro. Que me conhece, conhece a você, que é o melhor. Então, ser mãe é um mistério. Não é para todos, nem para todos. Tem pessoas que têm responsabilidade de ser uma mãe e não é. E tem pessoas que é para não ter responsabilidade e é uma mãe. É mãe até de muitos. Criado aí, os filhos é criado, ela nem sabe como, mas ela é mãe. E neste momento eu quero desejar os meus parabéns para todas as mães do Brasil e do mundo. Primeiro para minha mãe, segundo a minha mulher, que é a mãe de meus filhos, que me ajudou muito e vem me ajudando. Nós já criamos não, cuidamos, que quem cria é Deus, né? Tivemos 7 filhos. E estão aí para a glória de Deus, e esses 7 filhos já produziram 5. Eu tenho mais uma menina que é de outro relacionamento, que também já tem 2 filhos. Que Deus abençoe aí a minha filha Joseane e as minhas noras também, que são mãe dos meus netos, que quero muito bem, que sigam a paz com todos e que todas as mamães recebam dos seus filhos a sua gratidão nesta tarde. Que Deus abençoe, viu? Me perdoe aí nas palavras, porque eu não sei falar, sou leigo, nunca estudei, mas o que eu já vivi é o suficiente. Passei noites sem comer, vendo minha mãe preocupada. Saía maltratado, não era porque ela queria, porque ela não tinha os meus conformes que eu precisava, ela não tinha para dar. Então, eu enfrentei uma vida difícil mesmo, mas difícil, em todo o sistema da nossa vida. Mas ela nunca deixou de ser minha mãe. Então, minha mãe, que Deus abençoe a senhora, que tenha muitos anos de vida sobre a terra, cuidando dos seus filhos. E a minha esposa também, Soledade, que Deus abençoe, uma grande mãe. Tem cuidado muito também dos seus filhos, tanto é que ajuda até os filhos a criar o dele, que é o neto. Está todo mundo junto. E um abraço aí para todos e que Deus abençoe. Se gostarem do pequeno vídeo, deixe algum comentário, faça alguma coisa. Né? Não vamos olhar só para os famosos, não. Vamos olhar para os pequenos também ficam grandes. Primeiro vem tudo do princípio. Para ser grande tem que ter sido pequeno. Para ser forte tem que ter sido fraco. Você entendeu? É isso que eu estou falando. Ninguém nasceu forte, não. Mesmo rico, com todas as suas regalias. Mas os filhos nasceram pequenos, hoje são grandes. E não administravam nada, quem administrava seus pais. Após crescer, após a decisão, aí que a coisa melhorou. Então é isso aí, minha galera. Um abraço a todos aqui do irmão Josias, nos Dias das Mães.